Com os recentes casos de homicídio e tentativas de homicídio, principalmente aqui na região do município de Campo Verde, a população ainda se pergunta: será que as penas para crimes contra a vida são realmente rigorosas? Para isso, conversamos com Evandro Alcântara, professor de Direito Penal e também advogado criminalista, a fim de esclarecer essas dúvidas. Como funciona a legislação penal, quais são as penas aplicadas e se há alguma chance do regime prisional ser endurecido ou as penas serem aumentadas. O homicídio simples ele tem uma pena menor do que o homicídio qualificado. O que muda além da pena? Então, o homicídio simples, o artigo 121 do Código Penal, tem a pena de 6 a 20. Já o qualificado é até pena iniciando em 12. Então, além da pena, temos os modos de execução, né, desse crime. Então, o homicídio, o que é o homicídio para a gente entender? É você retirar a vida de alguém. Para você retirar a vida de alguém, você pode agir de diversas maneiras. Então, o homicídio qualificado, ele tem um plus a mais, ou seja, um algo a mais em que é cometido aquele crime. O exemplo, você matar alguém por meio de tortura, por meio de emprego de arma de fogo, por meio de emprego de um veneno, por meio de vários requisitos cruéis que causam um fato mais repugnante para a sociedade. Quando a gente fala aí sobre crimes contra a vida, a lei brasileira, ela é branda? Eu acredito que não é branda a lei, né? Então, inclusive, teve uma alteração legislativa de 2019, que anteriormente, até 2019, a pena máxima para um crime era 30 anos. Né? Teve uma alteração para 40 a pena máxima. Então, tendo em vista a expectativa de vida do ser humano, passar 40 anos detido não seria uma pena branda, né? Seria uma pena severa, né, diante do contexto de algum crime ser cometido. Como eu vou reduzir o índice de criminalidade na sociedade? Será que eu aplicando maiores penas, ou seja, penas mais severas, aumentando a quantidade de crimes, isso aí vai refletir positivamente na sociedade? Se a gente tivesse esse entendimento e a ideia da lei, ela é ótima, ou seja, além de punir, é ressocializar o indivíduo, o apenado, o detento, o recluso. Porém, a gente sabe entre a teoria, ou seja, o que está no livro, nos códigos, e a prática, ou seja, na realidade, isso é um caminho muito diferente. Então, na teoria está previsto no código, né? Além de a punição, né, um dos requisitos, um dos efeitos da condenação, ressocializar aquele indivíduo, né, em detrimento daquele crime cometido. Só que a gente sabe que na prática não é bem assim. O indivíduo ele é preso, ele é condenado, ele é cumprido, ele deve cumprir a pena num estabelecimento penal que ele acaba muitas vezes chegando lá, ele tem uma faculdade do crime. Então, se ele cometer um delito simples, em vez de ele ser ressocializado para a sociedade, ou seja, reintegrado de uma maneira melhor, ele volta de uma maneira, infelizmente, pior. Ou seja, ele tem contato com outros criminosos, ele aprende outras técnicas, outras situações que para a sociedade às vezes é até nociva. Então, aquela ideia, não, eu vou aumentar a pena, eu vou aumentar os crimes, isso aí vai beneficiar a sociedade. Não é tão simples assim uma receita de bolo, né? 2 mais 2 vai dar 4. Não necessariamente vai ser dessa maneira. Então, se fosse de fato ressocializado aquele indivíduo, eu acreditaria que seria o ideal. Mas na prática a gente sabe que não temos estruturas de estabelecimentos penais, presídios adequados. Então, celas para 10 detentos, temos lá 30, 40, 50, não temos uma estrutura de ressocialização adequada, ou seja, projetos, trabalhos voltados para aquele público, né, que são ex-detentos. Então a gente sabe que o indivíduo que entra lá, tem até um estudo no direito que a gente fala que é criminologia, estudo do criminoso. Né, a rotulação também dele, a sociedade ainda tem essa rotulação do indivíduo que foi marginalizado, que cumpriu a pena, né, dá uma segunda chance, não dá. Então é um contexto mais macro, né, que tem que ser analisado, né, não só punitivo do Estado, mas aí envolve direito de sociologia, psicologia, questões sociais também. Então tudo isso, acredito, se trabalhar em conjunto, tem efeitos positivos, mas no atual cenário, aumentar penas e aumentar crimes, a meu ver, não tem um efeito, né, positivo ainda na sociedade. Há projetos no Congresso que aumentam penas ou alteram o regime de progressão para homicídios? Outro ponto interessante, né, o Congresso a gente sabe que é a casa de leis.
né? Temos lá nossos deputados, senadores, nossos representantes legais. Então, como mais de 500 deputados lá, sempre há algum projeto em discussão para aumentar uma pena de um crime já existente ou um projeto de lei para criar um crime novo, né? Muitas das vezes aí volta aquele ponto, né? Será que eu criando novos crimes ou aumentando a pena, isso aí vai surtir efeito positivo na sociedade? Esse é o resultado, esse é um modo mais eficaz de resolver o problema, né? A meu ver, também acredito que não é somente essa linha de ação, esse viés. Mas a gente sabe que tem sempre tramitando projetos, e ainda mais quando há crime de repercussão de âmbito nacional. Aí a gente sabe que a sociedade clama e pede para alguns crimes serem com apenas mais agravadas, mas não só isso surte o efeito, né? A gente sabe que a sociedade ela tem que ser educada, né? Então, eu acredito muito na educação. Então, se uma sociedade mais educada, mais consciente dos seus atos, isso sim vai ter um reflexo positivo, não só aumentar as penas, porque a gente sabe das consequências, né? Maiores crimes, penas mais agravadas, mas será que o Estado tem a estrutura necessária, né, para ressocializar aqueles indivíduos? Será que é só punir? Esse é o caminho ideal? Então fica a reflexão, né? A gente sabe que a sociedade ela é bastante influenciada, não? Então os alunos universitários ele também traz um pouco do que é a sociedade, ou seja, o ambiente que eles vivem. Então depende do contexto, da situação, eles têm uma opinião ainda a se formar. O exemplo, temos casos que acontecem na nossa cidade, homicídios graves que causam repercussão, comoção social, e eles têm a tendência, obviamente, de, diante daquela comoção, vamos aplicar uma pena mais pesada, vamos aumentar os crimes, enfim. Mas a gente sabe que essa é uma opinião de um cidadão sem o conhecimento jurídico. Então, porque o Estado, né, até o próprio Código Penal traz, o efeito da condenação não é somente punir, né, tem os efeitos sociais que são, acredito eu, até mais importantes do que a punição, que seria ressocializar aquele indivíduo para que ele não volte a cometer delitos. Então, a questão do público universitário, os estudantes, eles têm uma carga horária das disciplinas que não estudam não só o Código Penal, mas outras disciplinas interdisciplinares que trazem essa questão de, né, criminologia, sociologia, psicologia, para estudar todo um contexto maior, mas a opinião deles nesse sentido é o quê? Vamos analisar, não só juridicamente, mas num contexto mais abrangente, que o Estado ele pode punir, mas a ressocialização também faz parte, né, de toda uma situação do âmbito penal. Então, eu acredito que o posicionamento deles é bastante reflexivo e proveitoso, que vai trazer futuramente para a sociedade, né, após formados, uma opinião mais sensata, fundamentada, e não só aumentar penas, né, aumentar crimes, que isso aí a gente sabe que atualmente não está tendo um efeito esperado, né?